Essa palavra hold, ela vem de controle. Na verdade, uma hold, na sua essência, é uma empresa que controla outras empresas. Ou seja, hoje no Brasil nós temos grupos empresariais de fato e temos alguns grupos empresariais de direito. Grupo empresarial de fato, por exemplo, nós temos pessoas físicas que são donos da empresa A, da empresa B e da empresa C. Então, o controle é comum, mas na verdade o que existe são pessoas físicas controlando diferentes entidades. Isso a gente diz que o controle é de fato, mas não é de direito. A holding, ela vem realmente regularizar esse controle de direito. É uma empresa a qual esses sócios pessoas físicas que estão lá embaixo vão para ser sócio dessa holding, onde essa holding tem a atividade de uma controladora, de controlar as demais empresas que estão abaixo do seu guarda-chuva. Na verdade, o pessoal utiliza essa palavra holding muito para a questão da patrimonial, a tão famosa patrimonial, que é aquela holding de patrimônio. Porque a palavra hold também, ela vem do verbo to hold, então ele significa segurança, né? Segurança. Então, assegurar o patrimônio. Então, por isso que hoje a gente vê a palavra hold empregada naquelas empresas que são controladoras de outras empresas, mas como também nós vemos a palavra hold empregada naquelas empresas que são geradas para gerenciar um determinado patrimônio, proteger um determinado patrimônio. Eu gosto da palavra, na verdade, proteção patrimonial, né? Porque, entenda, blindagem, o pessoal utilizou muito esse termo por causa de calibre, né? De acordo com o risco que existe efetivamente, as pessoas utilizam holding, que é um dos mecanismos societários também, que você pode, na verdade, proteger o patrimônio. Por exemplo, proteger contra terceiros. Eu posso ter cláusulas lá de incomunicabilidade de patrimônio, protegendo com que o meu patrimônio ele não se comunique com o patrimônio terceiro. Então, os meus herdeiros, por exemplo, que vão herdar o meu patrimônio, eu posso colocar cláusulas de incomunicabilidade de patrimônio, cujo, independentemente do tipo de celebração matrimonial entre ele e o seu cônjuge, esse patrimônio não se comunica com o patrimônio do cônjuge. São diversas as vantagens. A primeira vantagem, na verdade, é você regularizar o grupo de direito. Ou seja, realmente eu tenho uma empresa que controla outras empresas. Isso faz com que, por exemplo, eu possa transitar valores financeiros entre essas empresas. Como eu dei o exemplo em relação que hoje no Brasil nós temos muito em holdings não legalizadas, ou seja, pessoas físicas, as mesmas pessoas físicas que controlam vários outros CNPJs. Só que, às vezes, uma empresa socorre a outra financeiramente. E quando isso ocorre, começa um risco financeiro. Por quê? Porque vai ser colocado a título de empréstimo. E isso paga multa, paga juros, paga imposto de renda, paga tributo sobre esses rendimentos. Então, ou seja, gera um custo, fora efetivamente todo o custo na parte tributária, todo o custo na parte de fiscalização. E a holding, então, ela gera mais essa segurança dessas transações entre essas empresas, né, nesse aspecto. No aspecto operacional também. Por quê? Porque às vezes eu tenho várias empresas e eu tenho, por exemplo, gestores em cada empresa dessa. E às vezes eu posso pegar toda a parte estratégica dessas empresas, todo o back-office dessas empresas e levar para a holding. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma empresa de construção civil cujo o encargo lá é maior devido ao grau de risco. Se esse diretor está numa empresa de construção civil, eu vou pagar mais encargos sociais sobre ele. Mas se eu levo esse diretor para uma holding que não tem nada a ver com a construção civil, eu estou trazendo todo o back-office para essa holding e vou pagar menos encargos. Ah, muito. Por quê? Por exemplo, no tocante às holdings patrimoniais. Hoje as pessoas que têm muitos imóveis na pessoa física estão lá sujeitas a uma tributação sobre uma tributação que pode chegar a 27,5%. Já na holding, ele levando para uma empresa hold patrimonial imobiliária, ele consegue, além de proteger mais esse patrimônio, ele consegue ter uma carga tributária melhor. Por quê? Porque ele entraria na questão de empresa imobiliária efetivamente, ou seja, na parte da locação, ele está, em vez de estar pagando, se ele loca o bem dele, em vez de ele estar pagando 11,33, ou 27,5, ele vai pagar 11,33. E no caso, por exemplo, na venda, às vezes na pessoa física você faz uma venda com ganho e paga sobre o ganho de capital. Se houver um ganho muito alto, se os seus imóveis são muito defasados e houver um ganho muito alto,
é mais interessante pagar pela venda, que na PJ, na pessoa jurídica, seria pagar na venda, pagando ali no mínimo 593. Então, agora, cada caso é um caso. É preciso uma análise tributária, é preciso uma avaliação, um planejamento tributário, para ver se vale a pena realmente alguns imóveis entrar na road e qual é a intenção daquele que é o possuidor desses imóveis. Por quê? Se ele tem intenção de vender algum desses imóveis, ou a intenção dele é apenas locação, ou tem intenção de vender e com locação. Porque, por exemplo, no caso da pessoa física, tem um benefício de, se esse imóvel está há muito tempo no CPF dele, tem um benefício também da redução da carga do ganho tributário. Então, tudo isso deve ser feito análise. Fazer holding não é a questão de. Não é o grande trabalho. O grande trabalho, na verdade, é você avaliar todo o risco, uma análise diagnóstica, antes de dar o primeiro passo para a constituição de uma holding, seja ela uma holding que participa do capital de outras empresas, ou seja ela uma holding patrimonial. A sucessão empresarial, como a gente vê em grandes grupos, ela não é só no aspecto societário, no aspecto aí de holding, né? É todo um planejamento que você pode realizar para que você possa exigir nos seus contratos nessa holding que essa sucessão se dê por meritocracia. Então, por exemplo, vários grupos empresariais, eles têm todo um conselho de família, um family office, e lá retrata todo o condicionamento para poder você chegar a trabalhar, os membros da família poderem chegar a trabalhar na empresa ou até mesmo dirigir a empresa. Então, ele coloca lá todo um planejamento de você adquirir habilidades e competências do primeiro ao quinto ano. Eu tenho que ter habilidades financeiras, eu tenho que ter habilidades, outros tipos de habilidades e outras competências, como por exemplo, eles colocam que tem que ir para fora do país, abrir uma outra empresa e que ela seja sucesso em 5 anos. Então você pode gerar vários condicionantes. Além disso, você pode também proteger o patrimônio dos seus próprios filhos. Porque, como nós sabemos, vários patriarcas realizam o seu legado e eles às vezes são consumidos pelos seus filhos, né? Há uma pesquisa que 86%, na verdade, do patrimônio, do grande patrimônio gerado, na verdade, é na primeira geração, ou seja, naquele cara que saiu de baixo e que formou todo o patrimônio, né? E o grande medo qual é? O grande medo é que seja dilapidado esse patrimônio ao longo do tempo pelos seus herdeiros necessários. E aí você pode ter alguns regramentos que você pode impedir. Se você já sabe que a pessoa não tem condições do negócio ou até mesmo tem aptidão para manter o patrimônio, você pode assegurar e impedir que ele não venda esse patrimônio com cláusulas de inalienabilidade. Você pode assegurar também que ele não use o patrimônio para pagar dívidas que ele faz lá fora com cláusulas de impenhorabilidade. E você pode assegurar mais ainda em relação a questão que esse patrimônio também não se vincule com terceiros, porque na falta de um dos seus filhos você pode gravar cláusulas de reversibilidade, de voltar o patrimônio para o patriarca e redividir com os demais filhos. Risco é uma palavra que sempre acompanha qualquer negócio. Então, muitas pessoas nos procuram dizendo assim, olha, eu quero criar uma holding. Não, antes de criar uma holding para você, eu quero avaliar o seu risco. Porque, por exemplo, se eu tenho lá a empresa A, empresa B, empresa C, e elas estão com passivos tributários, e elas estão com passivos tributários judicializados até, então o risco é eminente. Na hora que eu faço uma holding em cima, eu contamino todo o risco com essa holding. Eu vejo às vezes muitas holdings serem um tipo de que a gente chama de holding mista. Tanto ser patrimonial, colocar o patrimônio lá da pessoa física lá dentro, como também as empresas especificamente. Isso para mim eu acho que é um risco altíssimo, porque todo negócio tem risco. E a parte patrimonial ela tem que ser defendida, protegida. Então eu sempre abro 2 holdings, uma para o patrimônio efetivamente, para proteger o patrimônio, e uma para o negócio. Então, quando existe um risco muito grande tributário nas empresas, se eu fizer uma holding, eu contamino tudo. Tá? Então, cada caso é um caso, deve ser estudado, deve ser avaliado, deve ser feita uma análise diagnóstica. O trabalho de fazer o trabalho que dá para realizar essa constituição de uma holding, a legalização do grupo, não é o trabalho de preencher os contratos, mas sim de avaliar o risco, porque tudo que você vem a fazer ali naqueles contratos pode ser desfeito devido, ou então pode gerar um problema ainda maior, né? E não cumprir a expectativa de quem está querendo adquirir esse tipo de serviço. Holding pura é aquela que só tem atividade de efetivamente controlar outras empresas. Essa é a tão famosa holding pura, né? A holding mista é que, além de fazer atividade, além de ter atividade de participar de outras empresas, de controlar outras empresas, você pode realizar outras atividades econômicas
né? Como, por exemplo, a parte patrimonial, a parte de administração de bens, que eu não aconselho, né? Necessariamente, normalmente eu não aconselho, mas cada caso é um caso. Tem que avaliar a parte de risco. Por exemplo, também é muito comum a gente também realizar atividades administrativas, por exemplo, de um centro de serviço compartilhado. Ou seja, eu trago todo o back-office para a holding, ou seja, todo o pessoal de compras, o pessoal de vendas, o pessoal da contabilidade. Então, todo o back-office que vai servir a todas as empresas, eu trago para a holding. Só que aí eu tenho que ratear o custo entre essas empresas. Eu faço isso através de contrato de rateio de despesa. Então, também é uma economia a holding, né? Porque às vezes você pode estar, além de economia tributárias, de encargos e tal, você também pode estar trazendo economia para um sindicato que ele é muito mais em conta em relação ao teto da categoria, né? E outra que eu posso ratear, em vez de estar tendo contabilidade em cada empresa, eu posso ratear todo esse meu custo back-office com várias outras empresas, através de contrato de rateio de despesa. Uma holding no Brasil depende muito da questão da sua natureza jurídica, né? Porque uma das escolhas que nós fazemos é saber se é uma limitada, efetivamente, ou se é uma SA, por exemplo, né? Ou se um novo agora, que era a Eireli, e agora passou a ser a Unipessoal. Né? Então, depende muito, primeiro, da natureza jurídica. Por quê? Porque se a gente pegar uma limitada, a sociedade empresária limitada, nós sabemos que nós estamos lá pelo Código Civil, que tem determinadas exigências. E se a gente vai abrir uma SA, nós temos outra exigência. Como, por exemplo, se eu quero fazer uma holding patrimonial e abrir uma limitada, eu vou incorporar o capital dessa holding pelo valor histórico lá que você comprou aqueles bens na pessoa física, certo? Mas na SA, pelo artigo 8º, não. Eu só faço incorporação de bens através de valor de mercado. E isso vai gerar um ganho de capital da pessoa física e vai pagar imposto. Então, cada caso é um caso, deve ser avaliado. E quando eu falo de SA, que tipo de SA que eu estou fazendo? Capital aberto, capital fechado? Se é capital aberto, eu tenho uma regulação muito mais digamos assim, mais intensa. E isso gera um custo burocrático. Então, tudo tem que ser avaliado. Por isso que, quando a gente fala assim em blindagem, é o calibre, né? Então, qual o calibre que você está precisando? É um 38? É de um 32? É de uma .40? Então, uma metralhadora, isso aí a gente até brinco, né? Eu não gosto de usar esse termo blindagem, mas é mais ou menos por aí. Depende do tipo do risco. Tá? Então, se esse risco já está em determinado um nível alto, tudo pode ser desfeito. Então, não adianta você fazer uma holding, efetivamente, que os riscos já são altos, os pré-existentes já são altos, né? Então, assim, por isso que eu digo, cada caso é um caso, tem que ser avaliado. A antecipação da legítima é onde a gente nota uma proteção maior. Por quê? Porque na holding, em vez de esperar o inventário, eu posso antecipar a legítima para os meus herdeiros necessários, para os meus filhos. E no momento que eu faço isso, eu posso ficar com usufruto, efetivamente, mas automaticamente o patrimônio que eu construí, eu já passei para os meus filhos, eu não tenho, né? E aí ainda tem a questão você não pode também ficar empobrecido. É um dos pontos que a gente fala muito. Não pode ficar empobrecido. Deixa lá um bem que é o bem que você mora. Por isso o fisco está de olho, o fisco ele avalia bastante para que não seja uma simulação, né? E às vezes uma ilusão fiscal e consequentemente uma evasão. É como eu falei, tem que avaliar o risco, tem que avaliar o tamanho dessa empresa, se hoje ela está pronta se realmente ela já tem características de grupo empresarial, se realmente o nível de risco do segmento, porque todo negócio tem risco. Então, às vezes você tem um negócio de alto risco, principalmente regulatório. E isso é muito bom você proteger o seu patrimônio ali conquistado. Não porque você tem intenção, não, é porque a própria operação gera um risco alto. Né? Então, a probabilidade de risco é a probabilidade de algo acontecer. Então, a probabilidade é mais alta. Então, você com certeza tem que se resguardar em relação ao seu patrimônio.